E aí, meus amigos, tudo bom? Hoje o vídeo ele é bem diferente do que eu tenho feito aqui normalmente com análises e coisas mais trabalhadas. Hoje é basicamente a minha opinião exposta em vídeo. Eu ia escrever um texto, na verdade eu comecei a escrever um texto e por falta de vocabulário no momento e também por um bloqueio criativo eu decidi que o melhor é o que a gente vai fazer hoje aqui. Aí embaixo, se você gosta dos textos, tem uma introdução que eu escrevi e essa sim ficou legal. Mas de resto, você vai poder aqui acompanhar em primeira mão a minha opinião sobre o tema mais quente do basquete de base no momento, que é o tema Renan e Samis, Overtime Elite, Cold Hearts, tudo dessa decisão dele de ter jogado lá, o que aconteceu nessa temporada e a análise agora com o poder do tempo para ver, depois de tudo isso, se valeu a pena. Não tenho a pretensão de cravar isso, não acho que nem cabe a mim, mas entender quais são os próximos passos e dar contexto pra gente poder falar com propriedade sobre esse assunto e não só falar por falar. Na base e na vida é muito importante o contexto. Então, vou começar o vídeo falando sobre isso e daí a gente vai comentando esse assunto que tem muita coisa pra destrinchar. Seguinte, pra não quebrar o costume, né? Eu gravei tudo do desenvolvimento desse papo, mas não gravei. Então, o que vocês estão vendo aqui é o segundo take. A primeira introdução ali, ela foi feita e deu tudo certo. O que vem depois não existiu porque eu não gravei e agora sim vou falar de fato com o microfone ligado sobre Renan e Samis. Isso aqui é uma conclusão, é um interlúdio. Enfim, vamos lá. Sobre Samis e Renan, 6 tópicos aqui que eu separei, 3 para cada um, que são tópicos iguais, né? Mas pra gente falar e entender. Eu vou colocar aqui um cronômetro pra eu ter o máximo de noção possível de que eu não tô passando do limite, porque por mais que eu goste bastante de falar, eu sei que pode ser duro ouvir tanto e tanto e tanto. Espero que não, espero que vocês gostem. Mas vamos lá. Primeiro tópico importante de entender é o contexto por trás do caminho, da transação e da confirmação da ida do Renan e do Samis pra Overtime Elite, que aí, fazendo aquele merchan, saiu aqui em primeira mão ambas negociações, né, tanto do Renan, tanto do Samis. Quem era Renan antes da Overtime Elite? Uma super estrela na base, um cara que virou protagonista na seleção na geração 2004, que virou o grande expoente desse momento histórico da seleção de base, onde o Brasil volta ao Mundial Sub-19, o ápice das competições no torneio de formação, no basquete de formação. Ele é esse cara, MVP do Sul-Americana, quinteto ideal ao lado de vários craques que depois virariam NBA na Copa América da sua categoria e teve média de 16 pontos, 5 rebotes, 3 assistências mais ou menos na Copa do Mundo, no Mundial da categoria. Ao mesmo tempo que ele é isso, ele é um jogador de rotação pelo SESI Franca, não joga muitos minutos na temporada 2022-2023, são 9 minutos de média, e aí em 2023-2024 ele faz uma atuação pós-mundial, pós-tudo, onde ele joga 24 minutos, vai bem, 15 pontos, 6 rebotes, mas jogador de rotação. Pensando em que ele poderia ser, talvez ele seguisse apenas como um cara de rotação, e aí esse era o Renan, esse era o status dele. Ao mesmo tempo que tá tudo isso acontecendo, ele não pode fazer o processo do draft em 2023, que é uma conduta muito natural do prospecto internacional fazer um pré-draft ali, né? Fazer um draft onde ele não vai ficar, mas ele coloca o nome, faz workout com o time, participa de treinos privados, participa de entrevistas, coloca o seu nome, faz um burburinho e vaza. E aí no outro ele tá mais consolidado. O Renan não pôde fazer isso, porque em 2023 o draft foi no dia 22 de junho e esse era o período onde o Brasil estava treinando pra Copa do Mundo de Basquete. O Renan estava focado nisso. Apostou na Copa América, na Copa do Mundo de Basquete, que foi uma boa aposta, apostar em fazer um estrondo naquela competição, mas o timing e o calendário foi muito cruel com ele. Se a gente fizesse se a Copa do Mundo fosse em maio, o Renan podia fazer uma Copa do Mundo boa, colocar o nome dele como burburinho e aí sim pular pro draft 2023 em junho. Faz sentido? Mas como a Copa do Mundo era em julho, ele teria que segurar esse hype durante a temporada toda, temporada seguinte, 2023-2024, e aí pra segurar esse hype ele escolhe a Overtime Elite como método de preparação pro draft. Ele escolhe a Overtime Elite, escolhe esse processo aí todo que vocês viram acontecer ao vivo como a forma de manutenção desse hype. O Samis é diferente, o Samis ele não tem esse hype todo, não tem esse nome todo, não tem esse estrondo todo. Ele faz um ciclo bom com a geração 2004, muito bom aliás, consolidado, o jogador dos mais importantes, eu acho que o mais seguro, o mais constante. Mas ainda assim, o Samis ele não tem aquele estrelato, não tem aquele nome, não era um cara que estava sendo tratado como um dos
um dos grandes jogadores internacionais, ele era um prospecto intrigante, um cara interessante, um projeto que, fica de olho, até porque no ano do draft 2023, né, que é o ano que a gente tá falando em questão do draft, onde eles poderiam ter pintado alguma coisa, Bilal Coulibaly, que é exatamente o mesmo jogador do que Samis Calderon, exatamente o mesmo jogador, o Samis é até mais alto, mas o Bilal Coulibaly talvez mais fluido, mas é exatamente o mesmo jogador. O Bilal Coulibaly veio escolha de loteria, sendo da mesma geração, sendo da mesma idade. O Samis não teve essa oportunidade, ele não tinha esse hype todo. O Bilal Coulibaly jogava com o Vitor Wembanyama, o Samis não tinha esse hype. E ele era um jogador que jogava naquele momento pela NBA Academy Latam. NBA Academy lá da América Latina, um projeto de desenvolvimento e formação, mas não é muita visibilidade, não tem muita visibilidade. E antes disso ele jogou no Corinthians, ele fez boas temporadas no basquete de formação do Corinthians, mas não conseguiu estourar fora da bolha, muita coisa. Ele estoura fora da bolha, de fato, no Overtime Elite. São os dois momentos em questão que é importante para, entendendo o contexto, a gente saber analisar todo o resto com mais consciência, não só com, foi bom ou ruim. Não, o contexto leva a uma conclusão mais sólida, leva a uma análise mais concreta. E aí, para isso a gente tem que entender como foi em quadra a temporada da dupla, né? Individualmente, Renan teve uma temporada que ele não foi bem e ele não teve oportunidade, isso é um fato, ele não teve oportunidade, ele não teve continuidade, ele não teve tração, ele não teve tempo em quadra, hábil, teve 20 minutos de média na temporada regular. Ele não teve tempo, não teve minutagem pra produzir. Renan é um cara que precisa de volume. É um cara que precisa de bola na mão, joga, faz aí, infiltra, tenta alguma coisa, colapsa a defesa, abre o passe pra fora. Ele é um cara que precisa disso, ele não teve isso. Longe, ele era um cara que, com o Tim Fanning, que foi o primeiro treinador, ele tinha um pouco mais de identidade ali, jogava um basquete um pouco mais, assim, interessante, basquete mais encaixado com o que é o Renan, com a chegada do outro técnico, David alguma coisa, acho que não sei se é Leitão ou David Leito, alguma coisa assim, ele não teve nada. Renan virou um coringa, então coloca em quadra ali, aí vê o que faz, bate bloqueio, se mata, corre, não é assim. Ele virou um hustle, né, um hustle man, um cara da correria, não que ele corria, mas que ele corria pelos outros, os outros caras faziam alguma bobagem e ele ia lá e salvava. E ele não teve oportunidade em quadra, ele não teve minutagem necessária, de novo, 20 minutos de média. O cara que fez 16, 5 e 3 na Copa do Mundo de basquete teve 20 minutos de média numa competição, preparatória. Enfim, não existe isso. E com a falta de minutagem, com a falta de continuidade, com a falta de confiança, com a falta de liberdade, isso acentuou algumas coisas que a gente já sabia que o Renan tinha como pontos negativos. Primeiro deles, bola de 3. Renan não teve um aproveitamento, cara, nem razoável das bolas de 3 da temporada. Ele chutou 29%. Dá pra ser mais crítico do que... Dá pra ser mais paciente, mas foi uma média baixa, né? Uma média de 30%, e aí cai pra 15% nos playoffs. Então, não foi bem no chute, e isso nasce também dessa construção toda de um cara que precisa produzir o tempo todo em quadra, e não, enfim. Ele não foi direcionado, ele não foi colocado no melhor momento, na melhor condição pra performar, e não conseguiu corresponder até nesse sentido. Mesmo com tudo isso, ele não conseguiu corresponder, principalmente na sua principal área de evolução, que era a bola de 3, e a urgência às vezes levava o Renan a ter menos lucidez pra achar um passe. Mesmo assim, o Renan fez um fim de temporada excelente. Nos playoffs ele foi o melhor jogador do Cold Hearts, com muita sobra. A média dele nos playoffs ela sobe pra 13.7 pontos por jogo, quase 14, vamos falar 14, 6, 3, 1 e 1, né? 13 pontos, 14 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 1 toco, 1 roubo de bola. Esses números, se tivessem sido mantidos durante a temporada, a gente estaria falando hoje do Renan como um cara mais próximo do draft. Infelizmente não, durante a temporada regular ele teve 10, 4 e 1 de média. É bem longe, né? É bem distante do que poderia. Em partes, ele não conseguiu corresponder, em partes ele não teve oportunidade. Foi bem em alguns momentos da temporada. Muita personalidade, é isso que a gente pode tirar de bom. O Renan, ele tem muita personalidade, ele é um dos caras mais aguerridos que eu já vi jogar basquete. Ele tem uma evolução ali um pouco notável em algumas áreas do jogo. Defensivamente eu achei ele muito sólido, Renan muito sólido defensivamente, evoluiu nisso. Ele sempre é um bom defensor, mas um defensor
agora que foi testado num nível mais alto e conseguiu se provar. Nível mais alto não de competição, porque o basquete adulto no Brasil é melhor do que o basquete da Overtime Elite, mas ou é do mesmo nível, mas fisicamente não é comparável. Não é comparável. Na verdade, o do Overtime Elite pode até ser melhor, mas não é comparável fisicamente. Fisicamente, ele jogou contra caras mais físicos que ele, mais rápidos que ele, mais fortes que ele se manteve muito impactante. O primeiro passo segue sendo um primeiro passo dos mais fortes, dos mais poderosos que a gente tem a oferecer. E que eu já vi, pra falar a verdade. O Renan, ele ainda tem o primeiro passo muito, muito, muito rápido. Esse é o ponto positivo. Ele foi testado e conseguiu corresponder. Conseguiu corresponder no que foi testado. Infelizmente, não teve oportunidade. Não conseguiu galgar muita coisa. A não ser no fim da temporada, quando ele tava começando a estourar e começando a sair da bolha. Ele teve a temporada finalizada, porque o Cold Hearts perdeu pro City Reapers na semifinal. A gente não sabe, né? Se o Renan faz uma... O Cold Hearts classifica e aí ele vai pra final. A gente não sabe se o Renan vira MVP de finais. Ele tava nesse naipe. Se o Cold Hearts fosse campeão, ele seria o MVP das finais, MVP dos playoffs, certamente, mas isso não existiu. E a gente trabalha com a materialidade, a gente trabalha com o que a gente tem na mão. E o que a gente tem na mão é uma temporada razoável do Renan, satisfatória em alguns momentos, boa em raros, não ruim. Eu não acho que é uma temporada ruim, mas é isso, é razoável na maior parte do tempo, satisfatória uma vez ou outra, e boa muito ali, aqui. Em partes sai da mão dele, em partes sai da situação. Summers, em comparação, em paralelo, outra pegada, outro momento. Summers é um jogador defensivo, ele é um jogador que tem a defesa como seu número 1, 2 e 3, e o arremesso de 3 é a quarta opção. Ele é um cara que quarto maior valência, vamos dizer assim. Ele não é um criador, não é um cara que precisa da bola na mão, não é um cara que tem volume de jogo muito alto, mas ele é um cara que defensivamente ele impacta tudo que ele faz. Em quadra ele é... Em todos os jogos que eu vi nessa temporada, e eu vi todos os jogos do Cold Hearts que foram transmitidos, ele era o melhor defensor em quadra. Ponto. Melhor defensor na bola, melhor defensor fora da bola, melhor defensor na ajuda, defensor mais falante do Cold Hearts, pelo menos. Não tem muito o que falar, ele impacta o jogo de qualquer jeito, e o Summers ele tem isso como um trunfo que o Renan não tem, que a maioria dos jogadores não tem, que é, sem a bola, ele é muito, muito, muito produtivo, e é difícil você olhar pro Summers e falar, pô, o Summers teve um jogo ruim. Porque ele não tem, ele tá impactando o tempo todo, ele tá o tempo todo fazendo alguma coisa. Ele também teve minutagem baixa, 20 minutos de média, é pouquíssimo pro Summers, pouquíssimo. Isso aí também catapultou pra 28, que nem o Renan nos playoffs, que é engraçado, né? Não teve chance na temporada regular, mas chega nos playoffs, os dois viram caras mais importantes, né? Como se ninguém soubesse disso, né? Mas um momento do Summers na temporada foi melhor. Ele teve poucos jogos razoáveis, ele teve jogos satisfatórios. A maior parte dos jogos ele foi satisfatório. Alguns jogos bons assim. Nem o Renan nem o Summers tiveram jogos completos que foram ótimos. O Renan, talvez um jogo ou outro que ele foi ótimo. O Summers menos. Mas tiveram momentos ali que foram, pô, esse cara aqui é um cara de NBA. Eu tenho lances que eu olho e falo, pô, o Summers ele é um jogador de NBA. Você vê esse lance e fala, pô, esse cara é um cara de NBA. O Renan também, mas o Summers ele teve mais isso de momentos. E errado, o que foi ruim, o que deu de errado pro Summers é muito mais aquele papo dos números. Os números não foram números impressionantes, então o Summers, apesar de tudo, ele não conseguiu impressionar estatisticamente falando, mas isso é natural, o Summers é esse tipo de jogador. O arquétipo dele em quadra é um arquétipo desse tipo de jogador. Bilal Coulibaly, Jalen McDaniels, Herb Jones são caras que impactam o jogo o tempo todo, estão em quadra, terminam jogos em quadra, mas que não tem números avassaladores, né? Não tem números que você fala, pô, 15, 10 e 4, não. É 6, 5 e 3. E jogam bastante tempo. Esse é um primeiro ponto. Eu gostaria que o Summers tivesse tido números um pouquinho melhores para talvez captar mais da imaginação como um jogador diferente. Porque ele ficou um pouco encaixotado, né? Como esse defensor. E aí, a outra crítica mais forte em relação à temporada do Summers é a falta de avanço substancial e concreto mesmo, como iniciador ofensivo, como um cara
que pode fazer mais com a bola na mão. Ele teve lapsos ali de passes, ele melhorou bem, pra falar a verdade. O passe, o drible. O Summers era um cara que quando saiu do Brasil, você dava a bola na mão, você tinha medo do que ele ia fazer. Ele tá cada vez melhor, cada vez mais fluido. Olha o trovão aqui. Certeza que foi o Summers, né? Ouvindo eu falar isso, aí tá com o trovão aqui. Mas ainda cru. Ainda bem cru nessa área do jogo. Ainda bem longe do que a imaginação espera. E talvez o Summers nunca seja esse jogador, mas eu gostaria de ter visto ele tendo mais repetições como um iniciador. Ele não teve repetição. Vou te falar a verdade, eu não acho que ele teve uma jogada de pick and roll ele levando a bola. Isso é pra mim absurdo. Você não experimentar ele uma vez como o cara do pick and roll levando a bola. E o fator de que tanto ele quanto o Renan jogaram na posição errada a temporada inteira. O Renan, que é um 2, 1,5, 2, foi colocado como um 3, às vezes 3,5. O Renan às vezes estava marcando grande. Às vezes batendo bloqueio. Isso é inadmissível. Isso eu falo do que foi ruim de ver. E o Sammy jogava de pivô. O Sammy jogou metade do tempo como um 4, um ala pivô, e metade do tempo como pivô. Jogou uma parte importante da temporada, não jogou como 3. Ele é um 3. Jogou como 3 a vida inteira, virou 4 e 5. Marcando pivô, às vezes você colocava... O Sammy jogou a maior parte da temporada como um 4,5. Um cara que descia pra 5. E o Renan não levava a bola também. Muito pouco do Renan levando a bola. Quando levava a bola, quando o Renan pegava na bola, era faltando 10 segundos pra estourar, faz alguma coisa aí. Então, a frustração e o que foi ruim de ver foi isso. Não foram bem utilizados. Aí agora... Isso aí todo mundo viu, né? Quem viu os jogos viu isso acontecendo, né? Mas pra finalizar, e a gente fazer uma análise mesmo do que foi, né? O que foi a temporada do Renan? O que foi a temporada do Summers? Qual o próximo passo? Como isso tudo afeta o status de ambos? E é importante a gente entender que o plano de carreira é a base pra tudo. Eu acho que o Renan e o Summers têm o plano de carreira de pintar na NBA, de aparecer na NBA. Se eles tivessem vontades de serem A mais B, outra coisa, seria outra análise. Mas eu imagino que os dois eles têm esse plano de ir pra NBA, jogar na NBA, estar na NBA e ficar na NBA. Como eles vão chegar lá vai ser diferente. E aí é o primeiro ponto aí, que é um ponto de informação. O Renan não tem elegibilidade pra college. O Renan não vai jogar college, não vai jogar universitário, ele não tem elegibilidade, ele não está no sistema de universitário, no sistema acadêmico dos Estados Unidos, então ele já não vai poder estar por lá. O Summers não, o Summers ele pode. O Summers ele tem ofertas de várias faculdades. Eu não tenho a confirmação das ofertas, mas eu tenho consciência e tenho como informação que Arizona, Alabama, Gonzaga e várias outras universidades do topo, do topo, do topo, do topo têm interesse no Summers. Se deu uma oferta concreta, eu não sei. Mas o Summers ele vai ter escolhas, ele vai ter caminhos, ele vai ter possibilidades que o Renan não vai ter. E aí você começa a lidar com a urgência de cada situação. O Renan, como eu disse no começo do vídeo, ele sai do Franca Basquete, ele sai do SESI Franca, sai do Brasil para ir para pisar na Overtime Elite, porque ele precisava pisar em algum lugar para chegar na NBA. Ele não tem como fazer esse trajeto direto, como o Didi fez. Eu não acho que o Renan teria essa possibilidade de fazer um trajeto direto Franca NBA. A não ser que ele virasse um cara de 20 pontos por jogo aqui no Brasil, que ele não teria essa oportunidade para. Mas ele precisava pisar em algum lugar, e aí ele escolhe a Overtime Elite. O problema é que agora ele não tem muito caminho. Infelizmente, o Renan ele tem que tentar a NBA meio que agora. A não ser que ele tenha uma oportunidade muito boa no Brasil ou na Europa, uma oportunidade onde ele vá ter liberdade pra jogar, pra fazer minutos, pra ter uma produção. E aí criar um burburinho legal nesse draft, usar esse draft de preparatório pro do ano que vem, e aí ano que vem ele chega com um prospecto consolidado, a não ser que ele tenha isso, ele tem que jogar todas as cartas agora. A gente terminou a temporada aqui, o Overtime League terminou a temporada em março, de março até junho, que é o dia do draft, tem um período aí legal. Fazer a conta, meio de março, né? Meio de março, abril, maio, junho, meio de junho. São 3 meses, mais ou menos, que a gente tá falando pra construir uma imagem e se consolidar. Entrevista, workout. Eu não sei como é que é a questão de vai pro Combine, você pode tirar o nome depois. Eu acho que você faz o Combine, você não pode mais tirar o nome. Não tem essa informação de elegibilidade de Combine. Mas participar dos eventos, estar presente,
fazer o seu nome, fazer 40 workouts, fazer tudo pra tentar cravar um nome na NBA agora. Eu não sei se a Ignite tem interesse no Renan nem no Summits, mas seria mais uma forma de ganhar tempo e de seguir relevante. Não sei quanto que eles têm interesse neles dois mesmo, mas pro Renan é um pouco mais urgente a situação. Ele não tem a plataforma do college pra fazer um ano bom de college e aí depois vingar lá. E eu não sei se vale a pena ele tentar um basquete de clubes diferente, passar por mais uma adaptação, né? Ele passou por uma adaptação nessa temporada. Se adaptou ao basquete estadunidense agora pra sair do basquete estadunidense, pra tentar um basquete de clubes em algum lugar, e aí tentar uma adaptação nova, mas com uma urgência maior ainda de estar no draft no ano seguinte. Vocês entenderam? Não, é difícil. Eu suspeito que o mais racional e mais lógico seja colocar todas as fichas no draft de 2025, 2024. Mas é difícil. Ele não tem esse cacife pra ser um cara certeza no draft. Isso é muito duro de falar, mas ele não tem. Ele não aparece nem no Big Board, nem entre os top 100 prospectos. Ele precisaria fazer um ótimo processo de pré-draft. E aí eu acho que a balança pro Renan é talvez fazer um pré-draft, apostar tudo no draft de 2023, na seleção de 2023, faça mais sentido do que apostar do ano que vem, que ele pode estar mais distante nesse mesmo momento. Faz sentido? Em março de 2025, talvez o Renan esteja mais distante do draft de 2025, dependendo de onde ele estiver. E aí é duro. O calendário foi muito cruel. Se o Renan tivesse feito a Copa do Mundo em maio do ano passado, hoje ele seria uma certeza de draft. Infelizmente ele não teve esse calendário a favor. Já o Summits tem mais sorte. Ele tem a possibilidade do college. Eu não sei se o Summits vai pro college, tá? Se eu falo, eu não sei. Eu não tenho ideia do que ele vai fazer. Mas o Summits pode fazer o que ele quiser. Ele pode colocar um nome no draft esse ano, e eu acho que ele seria draftado esse ano. Aí é uma opinião minha. Eu acho que o Summits seria sim draftado esse ano se ele colocasse um nome no draft, se ele fizesse um processo de pré-draft nota 7, que nem é muito bom, ele seria draftado porque ele é o tipo de jogador intrigante, o tipo de jogador que o cara olha e fala, esse cara ele pode virar alguma coisa, esse cara ele pode ser mais. O Summits ele chegaria. A idade ainda é boa de draft, né? Ele tem 20 anos, vai fazer 20 anos agora no fim do ano. Entraria pra NBA com 19. Ele pode ir por esse caminho. Como ele pode ter mais paciência e fazer um pré-draft legal, tira um nome, entra em alguma faculdade de alto padrão como um cara que é cotado como NBA, aposta na faculdade. É difícil apostar na faculdade porque dependendo do programa que você vai, você não joga. Mas ele pode fazer esse caminho. Ele pode fazer o caminho de fazer uma temporada, fazer um pré-draft legal, um combine legal, um processo todo de entrevistas legal, jogar em algum clube, ir pra Europa, jogar em algum clube onde ele vai ter essa rodagem. O Summits pode fazer tudo. Ele não foi tão afetado. E se foi afetado positivamente pela temporada. O plano de carreira do Summits tá mais alinhado com a curva para esse objetivo. Ele tá em ascensão. O Renan deu uma estagnada. Eu não acho que ele tá caindo, mas é como se o gráfico hoje do Summits fosse um gráfico assim, ó. Ele tá subindo. Corinthians, NBA Academy, Overtime Elite. Próximo passo, não sei qual que é. O Renan teve franca seleção, uma leve queda pra Overtime Elite e seguiu nisso. Porque o fim da temporada do Renan foi bom. Se ele tivesse feito um fim de temporada ruim, era uma queda franca. Sem jogo de palavra. Mas a urgência é diferente. E eu acho que a temporada do Overtime Elite, infelizmente, afeta negativamente o Renan. E positivamente, e aí, felizmente, afeta bem o Summits Caldeirão. Deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso que eu falei, qual é a sua opinião. E vamos debater sobre. Minha posição final, eu não acho que a ida de um pro outro, do Renan e do Summits pra Overtime Elite foi ruim. Eu não acho que foi uma ida negativa. Eu não acho que foi um erro estratégico. Eu não acho que foi um erro de plano de carreira. Eu não acho que se eles tivessem ficado onde eles estavam ia ser melhor. Eu não acho que tinha tantas opções no mercado melhor. Eu ainda acho que foram boas escolhas. Eles abriram e eles tiveram coragem e eles foram atrás. Eu acho que eles estão mais perto da NBA do que eles estavam em março do ano passado. Talvez eles estivessem naturalmente. Eu acho que o Renan
estagnou um pouco nesse sentido. Eu acho que o Samis está muito mais perto do que ele estaria no passado, dependendo de onde ele estivesse. É isso. Se você gosta desse conteúdo, me fala. É uma coisa muito mais... primeiras impressões, falando. Não sei se pega vocês. Se gostarem, por favor, deixem bem claro isso. Eu não tenho pretensão nenhuma desse canal virar um mega canal. Mas eu tenho pretensão de fazer coisas que eu gosto e que vocês também vão gostar. É isso.